Antes do Mundial de Clubes eu fiz um vídeo aqui no canal, que tá aqui do lado, né? Tentando prever o que aconteceria no Mundial. Nesse vídeo, já dá pra ver pela thumbnail ali, como já cometi erros, né? Mas vamos ver quantos erros eu cometi e quais foram, beleza? E também vou falar um pouquinho do equilíbrio de forças, né? Dessa questão dos brasileiros provavelmente terem muita dificuldade contra os grandes europeus, mas muita gente tá dizendo que calma, não é bem assim e tal. Eu vou dar minha opinião sobre isso e mostrar. Realmente, assim, a gente teve dificuldade, né? Mas a gente mostrou um nível acima do que eu esperava. Com certeza, acho que não foi nem tão pessimista quanto eu imaginava. Nem tão otimista como quem falou também que os brasileiros iam ser campeão, coisa assim, né? Eu assisti jogos do Inter Miami por causa do Messi, tá? E eles têm o Messi, né? Mas, cara, é um time que em outras áreas, né? Fora esses caras aí, às vezes é meio tenebroso de ver jogar. E os caras são um dos melhores. Afinal das contas, o Inter Miami fez um grande mundial. E o Porto, pô, fez uma das suas piores temporadas recentes aí. Esse Porto aí é um dos menos potentes dos últimos anos. E acredito que dá jogo tranquilamente. Realmente isso aí não era tão difícil de cravar. Mas eu acho que eu botei o Porto em primeiro lugar do grupo ainda, né? Palmeiras e Porto, acho que dá pro Palmeiras ganhar também. Embora, acho que vai ser jogo duríssimo, tá? Palmeiras e Porto, Palmeiras e Al Hilal também imagino que vai ser difícil. E Palmeiras e Inter Miami, espero que dê. Cara, eu falei Palmeiras e Al Hilal 5.000 vezes. É Al Ahly, cara. Al Ahly. É que tem dois Al Ahly também, né? O do Egito e da Arábia Saudita. Palmeiras, né? Porra, era só o que faltava perder pro Inter Miami. Mas, cara, vou apostar então, né, pra começar botando um pouco de confiança nos times brasileiros. Vou apostar no Palmeiras em primeiro, Porto em segundo, Al Hilal e o Messi lá em último. Cara, apareceu o Al Ahly escrito na tela e eu falei Al Hilal mesmo assim, né? Eu errei, porque foi Palmeiras, Inter, Porto e Al Ahly. Então eu já não botava muita fé no Porto e mesmo assim coloquei os caras em segundo, né? E no final das contas o Inter Miami ultrapassou. Agora vamos pro grupo B, que é onde o bicho pega, tá? O Seattle Sounders é um time lá da MLS também, né? Então só aí a gente desconfia já. E teve um camarada lá que disse o seguinte: nem é o melhor Botafogo também, né? Não é o Botafogo 2024 aí, mas acho que do Seattle Sounders dá pra ganhar. Agora, Botafogo contra PSG é onde a gente começa a ter um desnível muito grande, pessoal. Ah não, o Botafogo é o campeão atual da Libertadores, é o campeão atual do Brasileirão, mas o PSG é o atual campeão da Champions, tá? A diferença de nível dos jogadores é brutal, brutal. Cara, assim, eu continuo com essa opinião, beleza? O fato do Botafogo ter ganhado não muda o fato de que o PSG tem um time 50.000 vezes melhor que o Botafogo. Essa é a minha opinião. Agora, o que o Botafogo fez foi uma atuação histórica, uma atuação defensiva para ser estudada e, acima de tudo, mostrou que o futebol, cara, é imprevisível. A gente já viu isso trilhões de vezes, né? Não é novidade para ninguém, é por isso que o futebol é tão maravilhoso. Porque é um time mais fraco capaz de ganhar no mais forte. E foi o que aconteceu. Isso muda o fato de que o PSG tem jogadores 1000 vezes superiores aos do Botafogo, que tem muito mais dinheiro que o Botafogo, que é muito melhor que o Botafogo. Não muda esse fato, na minha opinião. Se o PSG jogasse contra o Botafogo hoje de novo, eu colocaria o PSG como favorito hoje de novo e apostaria numa vitória do PSG de novo. Isso não tira o brilhantismo daquele jogo que o Botafogo fez. Eu não tô dizendo que não pode ganhar. Pô, no futebol tudo pode acontecer, rapaziada. Um jogo é um jogo, né? Qualquer loucura pode acontecer. Pode ser que o PSG chute 30 vezes pro gol, não faça o gol, o Botafogo sai num contra-ataque e ganha de 1-0. Nem foi assim como eu falei, né? Porque eu pensei aqui num jogo daqueles estilo, um time amassa e não consegue fazer o gol. Não foi o que aconteceu, né? O Botafogo defendeu muito bem, o PSG mal conseguiu chutar pro gol. E mesmo se acontecer, aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente, quando chegar no mata-mata, vai ter que fazer um milagre atrás do outro pra ir longe. Esse que é o problema do time brasileiro. Não é nem, pô, de repente conseguir ganhar ali um joguinho na fase de grupos. É depois conseguir ganhar de vários times europeus. Eu acho que isso aí se comprovou um pouco, né? O Fluminense acabou fazendo alguns milagres aí, mas acho que no final das contas, meio que foi um pouco dessa previsão ali. O que eu acho que é o mais provável? O Botafogo vai perder bem perdido do PSG. Não. O Atlético de Madrid também vai ganhar do Botafogo, que é um time bastante forte do Atlético, né? E o Botafogo vai ganhar no Seattle Sounders, terminando o grupo mais ou menos assim. É meio que o padrão, o óbvio, mas é o que... Não aconteceu assim não. Justamente a única coisa que mudou esse grupo foi justamente a vitória do Botafogo contra o PSG. Aquilo ali bagunçou o time, foi aquilo ali que eliminou o Atlético de Madrid, inclusive com 6 pontos, coitado do Atlético, né? Então eu diria que o grupo foi todinho conforme o esperado, exceto um jogo, exceto o Botafogo contra o PSG. Vamos pro grupo C. O grupo C tem um Bayern de Munique, que também não é o melhor Bayern de todos os tempos, né? Muito pelo contrário, porém, mesmo assim, creio eu,
que eles estão a anos-luz na frente do Auckland City. O Auckland City na Oceania é mais que o Real Madrid. o Auckland City, mano, é o time dos trabalhadores, cara, o time do povo, o time semi-amador lá, amador, né? Então o Bayern de Munique provavelmente vai destroçar o Auckland. Destroçou 10-0, né? Acho que contra o Boca pode fazer jogo duro, mas imagino que o Bayern ganhe também. E contra o Benfica é um confronto com o padrão de Champions, né? O Benfica tava brigando pelo título português até pouco tempo atrás, mas acredito que o Bayern é mais forte também. Então, realmente o Bayern jogou melhor que o Benfica, mas o Benfica ganhou também. Ganhou, acontece. Num mundo meio que previsível assim, né? Do que é mais provável, acho que é Bayern em primeiro. E aí, cara, acho que o Benfica consegue também passar em segundo vencendo o Boca, mas não seria impossível também o Boca dar uma, né, trazer aquela garra sul-americana, fazer um jogo duro aí contra o Bayern de Munique. Cara, o Boca trouxe a garra sul-americana da forma errada, né? Os bichos vieram pro Mundial de forma bem violenta até. Eles abaixaram o nível do jogo, né? Contra o Benfica, contra o Bayern e tal. E contra o Auckland eles tropeçaram. E o Benfica, com essa vitória contra o Bayern de Munique, acabou bagunçando o grupo também. Eles passaram em primeiro, né? E isso aí jogou o Bayern no caminho do Flamengo. Olha que doideira. Quebrar o Kane na porrada lá. Cara, pior que quebraram o Kane na porrada mesmo, bicho. Alguma coisa nesse grupo. Não acho que seja impossível. O que eu acho que é impossível é o Auckland City fazer um pontinho sequer. Eu acho que isso aí não... Caraca, moleque, o Auckland City fez um pontinho, segurou o Boca, mano. Cara, o Boca finalizou 40 e poucas vezes na partida. E os caras seguraram, velho. Não vai rolar não. Vamos pro grupo D. O grupo D tem o Flamengo, né, que é um dos melhores times do Brasil, e tem o Chelsea. Aí entra mais ou menos aquela mesma coisa assim. O Chelsea, quarta força da Inglaterra, né, no campeonato inglês nessa temporada, ganhou a Conference. O Flamengo, uma das principais forças do Brasil e da América do Sul. Dá jogo? Acho que pode dar. Mas em geral, mesmo esse Chelsea é bastante mais time que o Fla, na minha modesta opinião, tá? Cara, acho que aqui é mais ou menos a mesma leitura do PSG contra o Botafogo, né? No final das contas, o Flamengo ganhou do Chelsea com todo o mérito, tá? Teve a expulsão do Chelsea, é verdade, mas o Flamengo jogou muito bem. E no final das contas, o Chelsea se mostrou que é um time muito superior, né? Olha o que ele fez contra o PSG, foi campeão, enfim. Então as coisas não são mutuamente excludentes, né? O Chelsea é muito mais forte, é mais time, mas perdeu pro Flamengo porque acontece. Acho que o Flamengo, por exemplo, tem o Arrasca, craque, mas o Arrasca não é o Palmer. Minha opinião. Vamos combinar, né? Correto. Inclusive o Arrasca contra o Bayern de Munique jogou muito mal. Enquanto o Palmer no momento decisivo subiu lá em cima. Ora também o Chelsea, né? Tava pensando aqui, Nicolas Jackson ou Pedro? Pô, com todo respeito, sou mais o Pedro. O Cole lá. Mas Nicolas Jackson, a gente não imaginava que fosse chegar o João Pedro, né? No meio do Mundial. Aí que as coisas mudaram, né? Creio que esse aqui também deve dar o óbvio mais ou menos assim, ó. Né? Bom, primeiro que o LFC ficou em último e segundo que o Flamengo vencendo o Chelsea passou em primeiro, né? Isso aí é aqueles momentos que talvez nem teria sido bom passar em primeiro, porque foi pegar o Bayern de Munique que passou em segundo. E a Inter é uma incógnita, porque a Inter é um dos melhores times da Europa na mão do Inzaghi. Agora os caras tomaram um baile na final da Champions, trocaram de treinador, um treinador que não fez lá grandes coisas na carreira, né? O Kivo. Cara, eu ainda continuo com a opinião de que o Mundial da Inter não foi tão ruim quanto as pessoas colocam aí. É óbvio que foi eliminado pro Fluminense, mas mesmo a partida contra o Fluminense, cara, tu pode rever os melhores momentos lá. A Inter criou diversas chances. Eles erraram no Mundial inteirinho na questão da concretização. Praticamente o Mundial inteiro eles criaram excelentes chances aí, sofreram muito pra conseguir marcar. Mas no final das contas o Fluminense ganha da Inter e despola uma crise lá, né? O Lautaro falando, daí o Tcharanoglu respondendo, aquela loucura. Então, não sei como é que essa Inter vai chegar, mas acho que mesmo que se eles jogarem meia bomba, eles têm toda a capacidade de vencer o Monterrey e o Ural Reds, né? Aí depois esses dois aqui eu vou apostar no River também. O River é uma grande força aí com o Galhardo. Certamente não vai ser um time que vai lá pra passear, né? Os caras vão brigar aí. E imagino que vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Mas esse aqui é um dos grupos que eu menos conheço aí sobre as equipes. De fato foi Monterrey em segundo, né? E não o River ali. O grupo F eu acho que pode surpreender porque talvez poucas pessoas perceberam, mas o Borussia Dortmund teve um final de temporada fantástico. Desde que eles vencem o Barcelona por 3-1 na volta, cara, lá na... Não. Mas eles não mostraram esse futebol fantástico no Mundial. Fluminense, vamos ver se o Fluminense consegue dar um calor. Mas acho que é Borussia em primeiro, tranquilo. E o Flu que vence as outras duas partidas, né? Tem que ser. Cara, no final das contas, foi exatamente isso aí, né? Só trocando ali o Sam pelo Mamelodi. Não esperava que o Mamelodi fosse um time tão interessante, tão bacana. E o Fluminense fez bonito, mas empatou 2 jogos no final das contas, né? Empatou com o Borussia num jogo que eu não imaginava, naquela época já, que o Fluminense fosse conseguir bater de frente.
E bateu, pô. Era só o começo de um Mundial que foi brilhante deles, né? É o óbvio, né? O óbvio. Vamos pro grupo G. O grupo G é bom ficar de olho porque o Manchester City, creio que vai estar com uma motivação renovada, com o Guardiola aí já usando, nas palavras dele mesmo, né, a Copa do Mundo de Clubes pra fazer uma espécie de pré-temporada. Cara, foi exatamente o que ele fez. Ele testou de tudo nesse Mundial aí, o Guardiola, né, mudou formação, trocou jogadores. Cara, ele usou uns 20 e poucos jogadores, acho, no Mundial. E no final das contas ele vinha muito bem até o momento que ele foi eliminado para o Al Hilal. Ali o Inzaghi foi mestre de aproveitar o espaço nas costas dos zagueiros e mandou o City para casa, mas o City estava forte até aquele momento. Eu tenho certeza que ele vai estar testando uma par de jogadores que ele trouxe novos aí, né? O Cherki, o Aït-Nouri, o Reinders, vai colocar essa molecada para jogar. Cherki e Aït-Nouri fizeram ótimos mundiais também, tá? Vai tentar já indo descobrindo ali caminhos para esse novo time. E acho que com muita motivação, muita vontade, tá? Então acho que o City passa em primeiro patrolando todo mundo. Contra a Juventus, obviamente, deve dar jogo, mas acredito que a Juventus está num estado de desenvolvimento muito abaixo do City. É, realmente, né? O City patrolou todo mundo e a Juventus, como a gente viu no confronto direto contra o City, que tá num estado muito abaixo do City. E aí, mesmo que menos algo assim, né? O básico do básico, o padrão. Correto. Foi isso aí mesmo, não foi? Ah, não. O Al Ain ficou na frente do Idade, né? Então, mas assim, o básico ali, os classificados, deu certo. O esperado. E no grupo H, o Real Madrid acredito que tem uma coisa mais ou menos Manchester City, né? O Real tá com um técnico novo, já jogadores novos chegando, Xabi Alonso... É, exatamente, o Xabi Alonso, basicamente o mundial dele foi assim, ele chega e não tem tempo de treinar, ele foi mudando as coisas durante o mundial, né? Você vai querer dar um pouquinho, mal vai ter tempo pra treinar, pra ser sincero, né? Os jogadores do Real Madrid estavam tudo nas seleções aí, vão chegar, vão fazer 3, 4 treinos e já vão jogar. Mas creio que o Xabi Alonso já vai usar isso aqui como uma espécie de laboratório, vão começar a ver o trabalho dele. E acho que com energias renovadas, muita motivação da rapaziada pra mostrar trabalho pro Xabi Alonso, acho que o Real Madrid passa em primeiro. Depois, também conheço um pouco sobre esses times aqui, fora que o Salzburg tava muito mal na temporada durante uma parte aí, e o Al Hilal tem aquele elenco que é basicamente um elenco de time europeu, né? O Al Hilal tem grandes nomes aí, tem lá o Rubem Neves, o Koulibaly, tem o Malcom, tem outros, né? Então acho que o Al Hilal deve conseguir fazer um bom papel aqui e eliminar os outros dois. Então inclusive creio que conseguiu empatar com o próprio Real Madrid, né? Oitavas de final. Palmeiras e Atlético de Madrid. Não. Aqui é o primeiro erro, né? Porque o Botafogo passou no lugar do Atlético. Então a gente teve Palmeiras e Botafogo, beleza? Entre Bayern e Flamengo, eu acho que é mais ou menos o mesmo cenário, né? Acredito que no pega pra capar vai ser um jogo que o Bayern vai dominar mais, vai ter mais chances. E óbvio que o Flamengo poderia passar com um gol no contra-ataque, um gol de pênalti, não sei. Mas, em teoria, o Bayern de Munique vai ser mais forte, vai dominar a partida, creio eu. Foi o que aconteceu, a gente viu um domínio do Bayern de Munique ali, que eles abriam 2 gols, davam uma recuadinha, se tomavam um gol, iam pro ataque de novo, faziam mais um gol, como disse o Neuer, né, no complicado. E esse aqui eu errei acertando, né, porque eu achava que esse Bayern em primeiro, Flamengo em segundo, eles iam se pegar. Mas trocou as posições e eles se pegaram mesmo assim. Com todo respeito ao Fluminense, acho que a Inter só não ganha do Fluminense se eles chegarem pra esse Mundial derrotados, né, com um ambiente péssimo lá e tal. O ambiente, depois a gente foi ver, depois da eliminação pro Fluminense, tava pesado, né? Mas, cara, eu acho que numa realidade alternativa, a Inter poderia ter passado. Eles não fizeram mau jogo contra o Fluminense, ou pelo menos não tão mal quanto algumas pessoas dizem aí, como se eles fossem o 15 de Piracicaba, né? A Inter criou diversas chances, parou no Fábio, parou na pontaria errada, mas realmente isso aqui foi uma das grandes zebras do Mundial. Eu nunca ia achar que o Fluminense ia ganhar da Inter. Aí não sei como é que vai ser. Isso aí já aconteceu na história, é só lembrar da França de 2010. Mas, em geral, creio que a Inter passa, né? Manchester City contra o Al Hilal. Creio que não tem chance do Al Hilal eliminar o City. Não tem chance. Cara, eliminou. Assim, taticamente o Inzaghi foi perfeito, os contra-ataques do Al Hilal foram incríveis, né? O City foi muito frágil defensivamente. O jogo foi maluco e eu até diria que foi o melhor jogo desse Mundial. Em termos de entretenimento, tá? Não tô nem dizendo assim do futebol jogado e tal. Em termos de assim, pô, tu se divertir com uma partida de futebol. Manchester City contra o Al Hilal foi o melhor. Teve prorrogação, teve de tudo, viradas, 4x3, foi fantástico aquela partida. PSG e Porto. Se o PSG estiver jogando minimamente parecido com o que fez. Esse confronto nunca aconteceu, né? Foi PSG e Inter Miami. E o PSG, obviamente, patrolou. Adoraria ver uma pequena zebrinha, hein? Adoraria ver uma pequena zebrinha. Pô, vamos dizer que passa o Benfica. Vamos dizer que passa o Benfica. Tá, para. Pra tu ver como é que tava a minha confiança no Chelsea. E é outro grupo que eu errei as posições no grupo, né? Mas acabei acertando o confronto mesmo assim. E não deu, né? 4x1 pro Chelsea, acabou ficando tranquilo. Dortmund e River Plate, acho que dá Borussia Dortmund, né? E não foi Dortmund e River Plate, foi Dortmund e Monterrey, né? E o Dortmund passou de fato. E aqui?
Real Madrid e Juventus, acho que dá Real Madrid. Acho que são apostas bem seguras. Com certeza deu Real Madrid, né? 1 a 0 lá naquele jogo em que o Will Dias começa assustando muito, mas depois o Real Madrid dá uma melhorada. E foram apostas seguras no óbvio, mas o futebol não vive só de óbvio, né? Então a gente teve algumas zebras aí que já bagunçaram todo o restante da minha previsão aqui. Tô indo meio que no óbvio, e essas quartas de final já são praticamente uma Champions League 2.0, que eu tenho a impressão que é exatamente o que vai acontecer, tá? Pode não acontecer exatamente assim, mas creio, se não tiver 6 europeus dos 8 nas quartas de final, pra mim vai ser uma grande surpresa. Opa, ó, a gente teve 5 europeus, beleza? Nas oitavas de final, 2 brasileiros e 1 saudita. Então pra mim, acho que faz sentido. Eu esperava no mínimo 6 europeus, passaram 5 europeus, foi uma surpresa, com certeza absoluta. Atlético de Madrid e Bayern. Cara, esse jogo não existiu, não existiu esse jogo, né? A gente teve ali o PSG contra o Bayern, que foi de igual para igual, eu diria, mas deu o PSG. Aí Inter e City, olha, esse confronto também não aconteceu. O que aconteceu foi Fluminense e Al Hilal, né? Os dois aí que eram os underdogs das oitavas passaram. E obviamente depois vocês voltam aqui no vídeo pra mostrar como eu errei absolutamente tudo que eu tentei. Tamo voltando. PSG e Benfica. PSG, não teve PSG e Benfica. Dortmund e Real Madrid, aqui também o Real Madrid vai estar querendo mostrar serviço. O Dortmund, acho que faz jogo duro contra qualquer um, tá? Esse Dortmund de final de temporada, eu fiquei até empolgado ali com os caras. Cara, não... Assim, como é que eu vou dizer? O Mundial do Dortmund foi nota 6, entendeu? Eles não passaram vergonha em nenhum momento, mas eles também não conseguiram brilhar intensamente em praticamente nenhum jogo. E contra o Real Madrid, pra mim, o maior problema foi de atitude, né? Não sei se o calor ou a parte física pegou, né, pra eles, mas em termos de atitude, parecia que os caras estavam derrotados quando o jogo tava ali 1 a 0, 2 a 0, né? Eles não tentaram buscar até o final. Aí o finalzinho da partida foi aquela parada maluca lá, o Dortmund quase empata no último lance. Se não fosse o Courtois, o Real Madrid já tinha levado aquele jogo pra prorrogação, né? Acho que passa o Real Madrid. Atlético de Madrid City. Pô, seria incrível. Esse jogo não existiu. Isso não existe. Foi Fluminense contra Chelsea, né? Essa foi a semifinal ali. Hoje, considerando que eles estavam jogando no final da temporada, acho que dá PSG. Beleza? E aí você deu com sobra o PSG, né? 4 a 0 no Real Madrid, fora o bailão. Se acontecesse essa final aqui, seria incrível, porque é uma final de Luiz Henrique. Não aconteceu essa final, né? Foi PSG contra Chelsea, então eu acertei metade, digamos assim, da final. Mas sem muito mérito, porque acho que todo mundo botava o PSG na final praticamente, né? O PSG é o favorito pra ganhar esse Mundial, tá? Como eu falei isso, possivelmente o PSG cai nas oitavas já. Então o PSG perdeu na final, perdeu bem perdido pro Chelsea, né? Então foi mais um errinho aí. Mas acho que assim, em linhas gerais, foi mais ou menos como eu imaginava, né? É óbvio que a gente erra um jogo aqui ou um acolá, mas de fato a gente teve, por exemplo, 3 europeus nas semifinais, uma final europeia, um europeu campeão, o PSG foi longe, como a gente imaginava também. Mas ó, quando eu falei algo semelhante lá no Eurofoot, né, teve uns caras que vieram assim super agressivos nos comentários. Ah, baba ovo de europeu, não sei o que, aquela coisa assim. Acho que eu consegui dar uma argumentação um pouco mais embasada nesse vídeo aqui, né, do porquê que eu acho que os brasileiros não vão tão longe. Essa parte eu queria fazer um vídeo só sobre isso, né, mas o futebol brasileiro acho que em geral demonstrou que pode sim brigar, né, com os grandes europeus e talvez esteja abaixo dos principais grandes, dos melhores times ali, mas isso não significa que de vez em quando não possa ganhar um jogo, como a gente viu os brasileiros ganhando, e isso também não significa que o brasileiro, porra, se vai jogar uma La Liga terminaria em 14º, muito pelo contrário, né, eu acho que se vai um dos top times brasileiros jogar uma La Liga ali, por exemplo, né, um Palmeiras, um Botafogo, um Flamengo, agora um Fluminense, né, ou um time brasileiro que esteja em boa fase, eu acho que é papo de estar brigando pela primeira posição abaixo dos 3 grandes. Ou de repente numa temporada, sei lá, meio ruim do Atlético de Madrid, até tá brigando pela 3ª posição, algo assim, né? Não sei se é muito abaixo disso não. Brigar de repente entre o 3º e o 6º lugar da tabela, mais ou menos. Eu acredito que a gente viu no Mundial que é mais ou menos esse aí o nível do futebol brasileiro atualmente, dos melhores times, né? Então tá aí, rapaziada, me diz aí o que o Mundial mudou em relação ao que vocês esperavam, beleza? E também assistam aqui o meu vídeo de a seleção do Mundial, os 11 melhores aí segundo a minha opinião, fechou?